Atenção, porque temos ótimas notícias no fim da idade mínima da aposentadoria. Existe o projeto de lei que está tramitando. Esse é o poder legislativo. Senadores e deputados, guarda essa informação. Existe também o julgamento do STF. Só que às vezes você está se confundindo. Por quê? O STF está julgando em vários processos diferentes pontos da reforma da Previdência. Se esses pontos serão considerados inconstitucionais ou não. Ou seja, o STF vai decidir se a reforma da Previdência foi contra a própria Constituição. Mas você pensa, poxa, mas a reforma da Previdência foi uma emenda constitucional, ela alterou o texto da Constituição. Será que a própria Constituição pode ir contra ela mesma? Sim, pessoal, a própria Constituição pode ser declarada inconstitucional. É difícil até de explicar para os alunos. Eu sou pós-graduado especialista em direito constitucional e até isso entrar na minha cabeça a gente teve que estudar muito. Mas basicamente, pessoal, o que não pode ser declarado inconstitucional é o texto lá de 1988 e também as nossas cláusulas pétreas, né, os direitos fundamentais, direitos sociais. E aí você já vê, poxa, tudo bem. Nós tivemos mais de 100 emendas à Constituição, desde 88, mais de 100 alterações de texto. Essas alterações, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Qual é a consequência disso? Se o STF declarar um trecho inconstitucional, é como se ele nunca tivesse existido, a não ser que o STF faça uma modulação de efeitos para limitar o efeito dessa decisão. Então, no mundo jurídico, é isso que está acontecendo. Inclusive, quero colocar aqui para vocês, para não ter confusão. Um dos julgamentos, aliás, os dois principais julgamentos sobre reforma da Previdência, perdão, estão suspensos. Um deles é esse aqui. STF suspende julgamento sobre idade mínima para aposentadoria especial. E aí, já toma um banho de água fria e fala: ih, rapaz, eu vim para ver boas notícias e o professor Nakamura está me mostrando que o STF suspendeu, ou seja, mais uma vez nosso poder judiciário vai demorar para decidir. Mais ou menos, pessoal, mais ou menos. Esse aqui é só um dos caminhos que nós temos. Eita, tô espirrando aqui. Saúde? Amém. Rapaz do céu, pegou aqui, hein? Essa mudança de tempo aí tá virando em todo lugar. Se cuidem, viu, gente? Beleza. Aí, temos aqui, além da idade mínima, né, alguns requisitos, como os cálculos, que pioraram bastante para a aposentadoria especial, e também a questão dos requisitos, né, tanto da idade mínima como outros. Tá, isso aqui eu já trouxe em um outro vídeo, tá? Então, a gente vai, só para vocês não confundirem, tivemos aqui, essa semana, um julgamento mais recente de 13 ações apresentadas sobre a reforma da Previdência. Só que, esse julgamento mais recente dessa semana, quem que entrou com essas ações? Associações que representam setores do serviço público, ou seja, defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e partidos políticos. Ou seja, meus amigos, vocês acham que eles estão defendendo os próprios interesses e tá tudo bem, faz parte da democracia, ou vocês acham que eles estão querendo defender os interesses da população em geral nessas ações em específico? Pessoal, até os juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal, partidos políticos, até o pessoal que ganha bem, considerando toda a renda per capita do Brasil, até esse pessoal se uniu para entrar e derrubar a reforma da Previdência. Então, por que que você, que é trabalhador ou já é aposentado, não vai se unir também, pessoal? Então, até quem ganha bem está se unindo para derrubar a reforma da Previdência, só que essas ações, essas 13, né, não confunda com a que eu acabei de mostrar, ó, essa aqui é outra ação, tá certo? Do fim da idade mínima e tal, é um dos julgamentos. Aí temos o outro julgamento aqui. Só que esse julgamento mais específico, ele visa derrubar a reforma da Previdência sobre alguns pontos relacionados a servidores públicos, tá? Então não vai impactar em geral. Não é que a reforma da Previdência vai ser declarada inconstitucional em um só processo. São vários processos atacando vários pontos dessa reforma, tá?
Então, o STF já tem maioria em alguns pontos para invalidar a reforma da Previdência. Esses pontos em específico, pessoal, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mas já temos a maioria. Inclusive, isso aqui foi na semana de junho, nessa última semana aí que passou. Então, 5 ministros favoráveis, 5 contrários. Como é que fica? Ó, instituição de contribuição, essa aqui não é ainda a ótima notícia. Eu só estou te dando esse parâmetro porque eu tenho certeza que às vezes você está confundindo a cabeça aí. Instituição de contribuição extraordinária é válida? Sim, apenas progressividade de alíquotas não produzisse resultados. Aí teve aqui Barroso, né? Sim. Fachin defendendo os aposentados? Não. Carmen Lúcia? Não. Luiz Fux? Não. Gilmar Mendes pediu vista. Dias Toffoli? Não. Cristiano Zanin? Sim. Nunes Marques? Sim. Rosa Weber? Não. André Mendonça? Não. E Alexandre de Moraes? Não. Tá? Então, contra mais uma contribuição aí que vai tirar dinheiro do bolso dos aposentados. É contribuição extraordinária. Essa aqui, servidores públicos, né? Quando não bater o equilíbrio fiscal, vai botar aí mais uma contribuição no bolso dos aposentados. Quem que votou a favor? Progressividade das alíquotas. Barroso votou em sim. Edson Fachin defendendo os aposentados, não. Carmen Lúcia, não. Fux, sim. Dias Toffoli, não. Zanin, sim. Nunes Marques, sim. Rosa Weber, que tinha já votado antes de aposentar, votou em não. André Mendonça, não. E nesse caso, Alexandre de Moraes votou em sim. E aposentadorias do regime próprio, né? Para quem não sabe, nosso escritório também trabalha com regime próprio. Mas aqui eu quero tratamento entre mulheres também. Então aqui eu quero mostrar, pessoal, olha o tanto de ADINs que estão sendo julgadas, né? Ações diretas de inconstitucionalidade. Esse aqui é um julgamento, esse aqui específico da aposentadoria especial é outro julgamento, e o outro caminho que nós temos é justamente o projeto de lei aqui, 42 de 2023. Aí você fala, poxa, mas é de 2023, professor. Sim, pessoal, os projetos de lei, em geral, eles não são aprovados no mesmo ano, a não ser que haja uma comoção nacional muito grande. Às vezes, por exemplo, tem um crime que chocou a sociedade, então deputados, senadores vão lá, aprovam uma lei rapidinho para aumentar aquela pena. Enfim, né? Mas agora, essas questões de previdência realmente demoram um pouquinho mais. Mas qual que é essa grande novidade que tivemos, então, no projeto de lei? A via legislativa, para virar lei. Porque se virar lei, pessoal, aí você nem precisa. Assim, eu vejo muitas perguntas, né? Doutor, eu entendi. No julgamento do STF, eu tô vendo que eu tenho que entrar com a ação, não vai ter jeito. Mas essa questão, se virar lei, eu tenho que entrar com a ação? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ou eu só preciso continuar acompanhando as últimas informações aqui nesse canal e em outros canais que tratam da realidade? Pessoal, eu sempre vou recomendar, e não é para vender serviço meu, você contrata outra pessoa se você quiser, mas eu sempre vou recomendar a gente garantir o que já está certo. Por exemplo, eu tive um tempo especial. Vamos averbar da forma correta. Porque o INSS, 95% das vezes, ele não reconhece. Quem aí? Tem muita gente assistindo. Foi apresentar um PPP, o INSS não aceitou. Eu sei disso, porque a gente trabalha com isso, sou advogado há 12 anos. Então, tem muita coisa que o INSS não aceita. E é melhor você já averbar, mesmo, por exemplo, eu só vou pedir aposentadoria em 2027, mas já averba agora, porque aí você realmente vai ter o seu direito adquirido. Porque se você deixar para arrumar a casa lá em 2027, por exemplo, pessoal, em tese, você teria direito adquirido, concordo, mas na prática, quem está acompanhando outras revisões, né, até o passado é incerto. Então, nem o direito adquirido você tem a certeza agora. Então, eu sinceramente acredito que é melhor você averbar da forma correta, porque você fazendo essa averbação ou uma retificação de quinis, aí você tem o direito estabilizado e isso não pode ser mais alterado contra você, tá? Então, beleza. Quer contratar a gente, vai ser uma honra te atender, mas eu quis te dar essa informação. Às vezes você já tem um advogado bom aí. Chama ele aí que vai dar tudo certo. Tá? Fala, eu quero averbar meu período, eu quero fazer retificação de CNIS, retificação de PPP pode ser útil também, existe, tá? São vários caminhos que a gente tem. Então, beleza. Qual que é essa grande, ótima notícia na via legislativa? Sem confundir com a via judicial. Aqui, pessoal, um parecer reformulado.
Então, na reunião deliberativa da Comissão de Trabalho, realizada na data de hoje, foi aprovado o parecer desta relatora, com complementação de voto e substitutivo, salvado o destaque. Então, eles já haviam apresentado um parecer, talvez você já tenha visto aquela notícia, só que teve um parecer reformulado. Por quê? A Comissão de Trabalho decidiu, ao deliberar sobre o destaque, apresentado pela bancada do MDB, PSD, Republicanos e do POD, aprovar a supressão da linha B do inciso 3º do artigo 57B. Portanto, somos pela aprovação dos projetos de lei complementar PLP 42/2023, 245/2019, 174/2023, 231/2023. Então, como é que ficou? Como é que ficou na prática? Como é que vai ficar na lei na prática sendo aprovado? Ó, Congresso Nacional decreta. Isso aqui não está válido ainda. Isso aqui foi aprovado em mais uma comissão, foi dado mais um passo, tá? Mas como que vai ficar na prática? Como que a gente vai trabalhar com a lei a partir de agora, depois que for definitivamente aprovado? Artigo 1º. Se for definitivamente aprovado. Esta lei complementar dispõe sobre aposentadoria especial aos segurados do regime geral. Então, você que quer aposentadoria especial, isso aqui influi diretamente em você. Subseção 4 da aposentadoria especial, artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, incluído em lista pelo Poder Executivo. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 dessa lei, no caput, em outros artigos e na emenda constitucional, consistirá em uma renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Porque como que está hoje com a reforma da Previdência? Tá? Você vai pegar a média dos seus salários, mas você não vai receber essa média. Você vai receber 60% dessa média, quase a metade. E aí vai adicionando 2% ao ano, quando ultrapassar um limite. Mas aqui você já tem 100% do salário de benefício. É o que eu estou falando. Lei vai valer para todo mundo, mas eu sugiro você já averbar, já reconhecer, já brigar pelos seus direitos para estabilizar. Então, por exemplo, minhas contribuições até tal data, isso eu já estou seguro. Nem que eu vá aposentar em 2026, 2028, 2030, mas eu sei que aqui eu já garanti. E existe ação específica para isso. Parágrafo 1, letra A. A aposentadoria de que trata esse artigo será devida quando a idade e o tempo de efetiva exposição com contribuição foram respectivamente de 40 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos, 45 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos, ou 48 anos de idade, se tratar de atividade especial de 25 anos. Então veja bem, nessa via legislativa, lembra, tem a via judicial, aqui, ó, sobre idade mínima, né? A gente não tem? Isso aqui tá para derrubar de vez a idade mínima. Na via legislativa, a lei trouxe uma idade mínima, mas pouco mais próxima da realidade, que pode não prejudicar tantas pessoas, porque a maioria das pessoas está nesse grau de atividade especial, vai ter que trabalhar 25 anos. E 48 anos de idade me parece um pouco mais razoável. Me parece um pouco mais razoável do que colocar a pessoa com 58, 60 anos de idade. Porque eu sempre falo, para quem tem um emprego que dura 25, 30 anos, pô, tranquilo. Mas e se você for demitido faltando um ano para se aposentar? Você entendeu? Como é que você vai arranjar um emprego nessa área de insalubridade para conseguir completar mais um ano? Esse é o perigo da idade mínima. Mas 48 anos de idade eu já acho, né, eu não concordo 100%, mas já entendo ser um pouco mais plausível. Tá? Pô, 48 anos de idade. Beleza. Parágrafo 2º. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, não se aplicando o disposto do parágrafo 8º, até a data de concessão do benefício por decisão administrativa ou judicial. Parágrafo 5º. Será reconhecida a conversão de tempo especial em tempo comum ao segurado do regime geral de previdência social,
e comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais e efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de novembro de 2019. Vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Aqui eu já não concordo também, né? Querendo tirar a conversão do tempo comum depois de novembro de 2019. Por isso que eu sempre falo, garante o seu direito adquirido, porque senão depois vem uma lei dessa e atrapalha. E aí você está contando que você vai ter 25 anos quando chegar lá na hora de se aposentar, mas se você não correu atrás já dos seus direitos para pelo menos garantir o que é certo, você pode ter uma surpresa desagradável. Já nesse julgamento aqui, não nesse julgamento aqui dos servidores públicos, tá? A reforma da Previdência que atingiu os servidores públicos, isso aqui é outra questão, mas nesse julgamento aqui ele também está dizendo sobre o requisito, além do requisito da idade mínima, mas também sobre esse requisito do valor, né, que 60% do salário de contribuição, isso aí é um absurdo, e também dessa questão da conversão do tempo especial. Então, ao meu ver, a lei é boa, essa nova lei, ela não chega a ser boa, mas ela é menos pior. Você já ouviu essa expressão? Não dá para falar que algo é bom, mas assim é menos pior do que tá. Só que eu acho que a gente tem que focar as energias, entrar com ações e mover realmente, né, mobilizar a favor é desse julgamento no STF. Aí você pode pensar, ih, rapaz, se depender do STF a gente tá lascado. É, pessoal, é uma forma de se pensar. Só que eu realmente acredito que até, ó, os juízes, promotores estão se unindo aqui, né? Vocês viram quem que entrou aqui com a ação? Juízes, promotores, membros do Ministério Público. Então, assim, se até eles estão se unindo, por que não os trabalhadores e os aposentados? Fica a reflexão. E o benefício previsto nesse artigo será financiado com recursos provenientes da contribuição do inciso 2, artigo 22, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, tá? Dependendo se você vai trabalhar 15, 20 ou 25 anos. É aí também ok, né? Ninguém quer quebrar o Brasil e ficam alíquotas aí um pouco mais justas, né? Então, beleza. Até aí, acho que a conta fecha. Tudo bem. O benefício, parágrafo 8º. O benefício de aposentadoria especial previsto nesse artigo será suspenso na hipótese do segurado continuar no exercício de atividades que o exponham aos agentes nocivos. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Por exemplo, ó, eu sou vigia. Eu me aposentei. Eu posso continuar trabalhando? Depende. Depende. Qual atividade? Você está vendo aqui nesse parágrafo 8º, você não vai poder continuar trabalhando exposto aos agentes nocivos. Então, eu trabalhava em câmara fria, né? Contato com calor, frio, mesmo com EPI e tudo, mas aí me aposentei, reuni lá meus 25 anos. Eu posso continuar trabalhando? Depende se você vai continuar exposto ou não a essas atividades. Surgiu uma vaga em outro canto que eu vou ficar no ar-condicionado no computador. Aí é outro ponto. Aí tudo bem. Então, muita atenção também, tá, pessoal? Se você quiser continuar trabalhando, o benefício pode ser suspenso nesse ponto. Não confunda com aposentadoria por invalidez, que é hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. É aquela que, eu vou denunciar se algum fiscal do INSS descobrir que a pessoa está trabalhando, vai lá e corta o benefício. Por quê? Porque aquela presume a incapacidade da pessoa. Então não confunda, tá? Aqui você pode continuar trabalhando, só não pode continuar exposto aos agentes nocivos, tá? Isso aqui é uma dúvida também muito recorrente nos comentários. Parágrafo 9º. O benefício de aposentadoria especial será restabelecido quando o segurado comprovar cessação dessas atividades. Então, você estava ali dando migué, né? Aposentou, especial, continuou trabalhando com eletricidade, como vigia, como exposto à insalubridade. Se alguém descobrir, vai cortar seu benefício, mas seu benefício vai ser restabelecido quando você comprovar que você parou de trabalhar com aquilo, ou que você nem está trabalhando mais, ou que a sua nova função não tem nenhum perigo. É um risco que você corre, só que até restabelecer isso aqui, você já fica meses sem receber. Ao meu ver,
é sempre melhor a gente andar pelo certo. A gente tem que lutar por leis boas. Mas uma vez que vira lei, daí eu acho que a gente tem que cumpri-las. Parágrafo 10º. A suspensão do benefício deverá ser precedida de processo que garanta ampla defesa e o contraditório. Então, você não vai perder seu benefício do nada. Ah, alguém te denunciou que você continuou com insalubridade lá. Ainda vai ter um processo que garanta essa ampla defesa. Valores indevidamente recebidos deverão ser ressarcidos. Aqui é um grande problema. Você aposentou especial, continuou exposto à insalubridade e periculosidade. Todo esse período, você pode ser condenado a ressarcir valores atualizados. E aqui é um grande perigo. Eu acho que aqui é o maior perigo que tem. Você já recebeu lá 2 anos de aposentadoria especial, vamos supor. Tem que devolver 2 anos com 13º salário? Cuidado, pessoal. Cuidado. Parágrafo 12. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde de forma permanente, não ocasional nem intermitente, figura-se, mesmo após a adoção das medidas de prevenção na legislação trabalhista, e a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Então, isso aqui entra em conjunto com a jurisprudência que a gente já tem. Muita gente pergunta: ah, mas eu trabalho com EPI, eu vou ter direito ou não vou? Depende, pessoal. A lei e a jurisprudência, elas procuram defender o trabalhador. Então, por exemplo, ruído acima de 85 decibéis. Mesmo que tenha protetor, esquece, meu amigo, vai ser considerado tempo especial. Outras questões, né, até 95 também, por categoria profissional, mesmo com EPI. E mesmo que haja o EPI, ele tem que ser comprovadamente eficaz em neutralizar qualquer risco de insalubridade ou periculosidade. Mas na periculosidade não vai tirar também esse tempo especial. Por exemplo, eu sou vigia, eu trabalho com um colete à prova de bala, o melhor colete que existe, segura até um canhão ali. Tá, mesmo com os EPIs, vai receber como tempo especial. Por quê? Porque você está exposto a riscos. Pode até diminuir o risco, mas não neutraliza o risco. Você toma um tiro no pescoço que não está coberto pela. Entendeu? Então, assim, mesmo com EPI, você pode vir a receber. Fica tranquilo, acalma o seu coração. Beleza. Aí tem uns limites de tolerância, então depende muito da atividade que você exerce, tá? E 14º parágrafo. Consideram-se como especiais os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, e os de afastamento decorrentes de gozo de benefícios por incapacidade temporária ou permanente acidentários, bem como os de percepção do salário maternidade, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exposto aos agentes nocivos. Então, mesmo seus períodos de descanso da lei trabalhista, veja, lei trabalhista é diferente de lei previdenciária. Elas caminham juntos, mas não são a mesma lei, não são exatamente as mesmas regras. Então, o que a lei trabalhista considerar como período de descanso, inclusive férias, também será considerado tempo especial. Isso aqui realmente visa proteger você. Parágrafo 15. O exercício de trabalho em atividades ou operações perigosas, segundo a legislação trabalhista, não enseja a caracterização da atividade como especial. Isso aqui, eu acho que é uma questão assim, ou tá mal redigido, ou vai gerar abertura para muito questionamento isso aqui. Tá? O exercício de trabalho em atividades, operações perigosas, segundo a legislação trabalhista, não enseja, então acabou a periculosidade. É isso? Não é isso que a jurisprudência entende, e essa lei realmente, eu acho que vai estar dando um retrocesso muito grande. Você vê que ela não tinha tratado de periculosidade até então. Então eu acho que esse parágrafo aqui está muito mal redigido, tá, pessoal? Parágrafo 16º. Considera-se a exposição do segurado somente a ocorrida de forma habitual e permanente, assim entendida como aquela que seja indissociável da produção ou bem da prestação do serviço. Beleza. Fica vedada a caracterização de categoria profissional ou ocupação para concessão de aposentadoria especial. Então, por exemplo, ao contrário do que fazia antes em 95, que tinha uma lista de profissões, agora fica vedada
a caracterizar uma categoria profissional. Você vai ter que ver o risco na prática. E eu acho que assim, isso aqui acaba sendo uma proteção para o trabalhador, tá? Claro que, vamos supor, alguém que é nítido que tem é, contato com agentes nocivos, a pessoa fala, nossa, mas eu sou enfermeiro aqui, eu tenho, né, trabalho no hospital, tenho, nossa, um monte de agente aqui, químico. Só que, quando você põe uma lista de categoria profissional, você facilita o acesso à aposentadoria especial dessas profissões, mas você pode estar fechando a porta de alguém que só porque está registrado incorreto, sabe? Quem aí nunca exerceu outra atividade do que você estava registrado no papel? Você pode fechar a porta para essas pessoas. Então, eu acho que aqui o mais importante é você comprovar a exposição ao agente nocivo. Se na sua carteira tá técnico de enfermagem, tá enfermeiro, tá não sei o que, tá. O que importa é a vida real, né, a exposição prática. Então, nesse ponto eu acho que também acaba acertando. Tá? Ou poderia continuar uma lista de lei, de profissões e permitir ao segurado sempre também comprovar esses agentes nocivos. Talvez seria o melhor dos mundos. Ter a lista, mas não uma lista taxativa. Ter a lista e permitir você, caso não esteja enquadrado nessa lista, e permitir você também conseguir comprovar esses agentes nocivos. Eu acho que seria o melhor dos mundos. Mas aqui, beleza. Parágrafo 18º. Aplicam-se a aposentadoria especial naquilo que não for incompatível às normas relativas aos demais benefícios da Previdência Social. Isso aqui é tranquilo. Artigo 57A. Tivemos algumas alterações, né, pessoal? Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades com efetiva exposição a agentes nocivos, sem completar em qualquer delas o tempo mínimo exigido para a concessão de aposentadoria especial, ou seja, se exerceu duas ou mais atividades com insalubridade, agentes nocivos, mas você não completou 25 anos. Esses respectivos períodos, em condições especiais, serão somados após a conversão, segundo critérios estabelecidos em regulamento, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento e fixação daquela idade mínima. Visa resguardar também os direitos de quem não completar os 25 anos. Então, para fins de aplicação do caput, né, que é a cabeça aqui do artigo, desse texto, era atividade preponderante, aquela em que o segurado trabalhou por maior período. 57b, isso aqui é muito importante, pessoal. Quadram-se nas hipóteses de concessão de aposentadoria especial, desde que sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, 15 anos, atividade de mineração subterrânea, em frente de produção, 20 anos, mineração subterrânea, quando houver afastamento da frente de produção e atividade que haja exposição a asbesto ou amianto. E 25 anos, metalurgia, agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde, atividades como exposição ao sistema elétrico de potência. Então, lembra que antes falou de atividade perigosa? Só que aqui colocou quem trabalha com eletricidade, né? Geradores de energia elétrica, linhas de transmissão, subestações, instalações, redes, atividades de vigilância, independentemente de exigência de uso permanente de arma de fogo. Eu falei, a lei, ela não é perfeita, mas ela é muito melhor do que está atualmente. E ela está trazendo aqui a eletricidade e os vigilantes. Por isso que eu estou dizendo que aquele outro artigo ele me parece mal redigido, porque eles querem resguardar os direitos da periculosidade. E tá certo, tem que resguardar mesmo. O que eu quero dizer é aquele artigo anterior que eu questionei, vocês lembram? São atividades de vigilância ostensiva ou patrimonial, transporte de valores e guarda municipal. Eles né, procuraram colocar todo mundo aqui, o que é bom, pelo menos vigilantes, guardas municipais e o quem trabalha com eletricidade, né? Ou seja, a periculosidade em geral também foi aqui a, a assegurada, tá? Nos casos em que não for possível
a comprovação por meio de formulário ou laudo técnico, por encerramento das atividades, ó, muito comum, né? A empresa que você trabalhava fechou, aí você fala, como é que eu vou fazer uma perícia lá? Como é que eu vou pegar documento lá? Nesses casos, serão admitidos outros meios de prova em direitos permitidos, desde que cumpridos os requisitos legais para a comprovação de incidência dos agentes nocivos. Vedada a prova exclusivamente testemunhal. O que isso quer dizer, pessoal? Hoje praticamente já é assim, então acalma o seu coração. A lei só está trazendo algo que já é feito na prática. A empresa fechou, o que eu faço? Calma. Nós temos outros meios de prova. Isso cabe ao advogado adotar em cada estratégia. Mas o que eu sempre falo? Mantenha contato com seus colegas de trabalho, principalmente aqueles que conseguiram, seja algum benefício na justiça trabalhista, seja algum benefício na justiça previdenciária. Mantenha contato, porque às vezes a gente pode usar uma prova emprestada. Ah, o João e o Miguel trabalharam ao mesmo tempo de 2000 e tanto a 2000 e tanto, e um ganhou um processo. Os dois exerciam a mesma função. Na mesma localidade, ganhavam o mesmo tanto lá, na mesma exposto aos mesmos agentes. Pode ser possível utilizar até uma prova emprestada. E essa prova testemunhal? Está vedada a prova testemunhal, pessoal? Sim ou não? Não, está permitida a prova testemunhal. O que está vedado, o que está proibido é você apresentar somente testemunha. Então você pode apresentar testemunha mais alguma prova, algum documento, uma prova emprestada, né? Mesmo que não seja o PPP bonitinho, porque às vezes a empresa fechou ou a empresa não quer te fornecer, existe ação para obrigar a empresa a te fornecer, mas enfim, vão ser permitidos outros meios de prova. Então esse é o novo texto do projeto de lei. Então ele está seguindo com essas alterações, que ao meu ver são positivas. Eu continuo com a ressalva lá da questão de atividade perigosa, mas, no geral, você viu que a lei está, como eu disse, menos pior do que a reforma da Previdência atual. Então, temos que continuar acompanhando, fazer pressão para essa lei ser aprovada, mas, ao meu ver, juridicamente falando, o principal seria esse julgamento aqui do STF. Eu vou continuar trazendo informações para vocês, porque tem muita coisa para a gente trabalhar em cima. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal. Informações aqui, nesses vídeos aqui, tudo de graça. Não te cobrei nada, não estou te pedindo Pix para gravar vídeo. Só se inscreva aqui nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.